Muito bem-vindos novamente à nossa aula. Nós vamos dar sequência ao estudo da genética. Lá na última aula eu falei para vocês o que é divisão celular. Contei para vocês que divisão celular é a maneira pela qual as células vão se reproduzir. E aí eu abordei para vocês um pouquinho sobre dois tipos de células que existem no nosso corpo, que são as células somáticas e as células germinativas. Falei para vocês que as células germinativas são as células reprodutivas do nosso corpo. Nos homens, os espermatozoides, nas mulheres, os ovócitos. Falei para vocês que as células somáticas são as demais células do nosso corpo. E falei para vocês a diferença entre elas. Agora nós iremos dar sequência falando sobre a divisão celular e os tipos de divisão celular existentes. E aí vocês vão entender o porquê que eu expliquei sobre os diferentes tipos de células quando nós falamos em somáticas e germinativas. Então vamos dar sequência, né? Então nós já sabemos que a divisão celular, ela é a forma como as células se reproduzem. Nós já sabemos, né, que existem dois tipos de células, que são as somáticas e as germinativas. O que acontece? Existem duas formas das células se reproduzirem. E essas formas elas recebem nomes. Então nós vamos ter um tipo de divisão celular que se chama mitose e um outro tipo de divisão celular que se chama meiose. Então as células elas podem se reproduzir por uma dessas duas formas, ou por mitose ou por meiose. Esses termos eu acredito que vocês nunca ouviram falar neles. Por isso que talvez vocês estejam achando estranho, né? Essas palavras, esses termos. Eu vou explicar cada uma dessas maneiras. Vocês prestem bastante atenção. Não é difícil, é tranquilo de entender, ok? Então vamos lá. Vamos falar primeiro da mitose. O que vai acontecer na mitose? Se vocês observarem, eu fiz aqui uma representação de células, ok? As células e o seu DNA. Talvez vocês se perguntem, uai, professor, mas essas células são células sem núcleo? Células procariotas? Não. Eu só não coloquei o núcleo aqui, gente, porque ficaria muito pequeno e ficaria difícil para vocês enxergarem. Mas considerem que essas células representadas aqui e aqui nesse desenho são células eucariotas, células dotadas de núcleo. Mas eu só não desenhei o núcleo porque não iria ficar nítido para vocês enxergarem, ok? Então, olha só. Então, aqui eu tenho uma célula somática. Ela está com seu DNA inteiro, seu DNA fita dupla hélice. O que vai acontecer para essa célula se reproduzir? Primeira coisa que vai acontecer é essa célula aumentar de tamanho. Então, vocês estão vendo que ela está maior que a primeira. Então, ela vai aumentar de tamanho. E além de aumentar de tamanho, o que vai acontecer com o seu DNA? Olha só a diferença daqui para cá. Duplicou. Então, aqui nessa primeira parte, nessa célula, na sua condição natural, ela tinha apenas um DNA, seu DNA completo. Aqui ela duplicou esse DNA. Ela passou a ter dois DNAs fita dupla hélice. Então, ela primeiro aumenta de tamanho e à medida que ela aumenta de tamanho, seu DNA também vai ser duplicado. Ok? E aí talvez vocês me perguntem, professor, como é que ocorre essa duplicação? Isso vocês vão estudar lá no ensino médio. Quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês irão novamente assistir às aulas sobre esse termo, sobre esse assunto, né? Então, irão novamente falar sobre genética, irão novamente estudar sobre divisão celular, porém muito mais aprofundado, muito mais detalhado. Então, aqui no ensino fundamental, nós estudamos a genética e as suas partes, a divisão celular, por exemplo, de uma maneira um pouco mais resumida, ok? Então, lá vocês irão estudar tudo isso aqui novamente, só que de maneira mais detalhada. Então, vai acontecer isso. Então, eu tenho aqui a célula na sua condição originária, possuindo um DNA fita dupla hélice. Aqui ela aumentou de tamanho e, além de aumentar de tamanho, duplicou o seu DNA. A próxima coisa que irá acontecer com essa célula, que vocês estão vendo aqui, é ela começar a se dividir em duas. Olha só. Quando ela começa a se dividir em duas, o que vai acontecer com o seu DNA? Essas duas fitas de DNA que se originaram através da duplicação, uma vai para uma célula,
outra vai para outra célula. E aí, no final, deu-se origem a duas novas células, cada um com o DNA completo. Por isso que teve que haver a duplicação do DNA aqui, para dar origem a duas novas células, cada uma delas com o DNA completo. Entenderam agora por que teve que duplicar? Essas duas novas células que se originaram, elas são iguais à célula antecessora, no tamanho, no tipo e no seu DNA. Então é assim que vai acontecer a mitose. Agora vamos aqui na meiose. Vocês estão vendo que o meu desenho aqui é um pouco maior, ok? Então vamos ver o que vai acontecer na meiose, para vocês entenderem a diferença. Então eu tenho aqui a minha célula originária, essa célula originária com seu DNA completo, intacto. Aí na primeira parte ela vai iniciar seu processo de reprodução aumentando de tamanho, assim como aconteceu aqui na mitose, e também duplicando seu DNA. Então ela tinha aqui um DNA inteiro, passou a ter dois DNAs, ok? Na sequência, o que vai acontecer com essa célula? Também vai passar por um processo de divisão. Então ela começa a se dividir e cada um desses DNAs vai para uma célula. Então esse DNA vai para essa célula, esse DNA vai para essa célula, dando origem a duas novas células iguais à célula originária, no mesmo tamanho, na mesma quantidade de DNA. Então, olha só. Até aqui é muito parecido com a mitose. Só para entender uma coisa, professor, por que a célula tem que aumentar de tamanho? Ela tem que aumentar de tamanho porque quando ela vai se dividir, as duas novas células que vão se originar, elas serem do mesmo tamanho da célula originária, ok? Da sua célula antecessora. Só que lá na mitose nós vimos que ela para por aqui. Na meiose não, vai ter mais uma parte de divisão. Então o que vai acontecer agora? Ó, essas duas novas células, elas irão se dividir novamente. Então essa célula irá se dividir em duas. Então olha só, ela começando a sofrer divisão. Ela começa a dividir em duas. Essa daqui também começa a se dividir em duas. Então olha aqui, começando a haver essa separação, essa divisão. E depois nós vamos ter essas células totalmente divididas. Aí talvez você se pergunte, peraí, professor, mas tem uma diferença aí, ó. Aqui não houve a duplicação do DNA novamente, ele não se duplicou. Exatamente, ele não se duplicou. Então aqui nós temos uma diferença, né? Na segunda vez que essas células vão se dividir, se reproduzir, o DNA não vai duplicar, ele só vai duplicar na primeira fase. Então só na primeira parte do processo que ele vai sofrer duplicação, dando origem a duas novas células iguais à célula antecessora. Essas duas novas células vão se dividir novamente em duas, porém o DNA não vai sofrer duplicação. Ele vai apenas se dividir. Olha só, aqui eu tinha um DNA fita dupla hélice, essa célula se dividiu. Uma fita desse DNA foi para essa célula, outra fita desse DNA foi para essa outra célula. A mesma coisa aqui. Então, deu-se origem a 4 novas células, porém com apenas metade do DNA original. Então, elas são constituídas apenas por uma fita hélice. Então, o seu DNA não será um DNA fita dupla hélice, ou seja, ele tem só a metade do DNA normal. Então, aqui está a diferença do processo, né? Então, além desse processo de reprodução ele ser mais longo, como vocês estão vendo, o resultado final são células diferentes da célula mãe ou da célula originária. Aqui não, ó. Aqui o processo ele é mais curto e as células novas, elas são iguais à célula originária no tamanho e no DNA. Aqui não. O tamanho dessas células será menor e o DNA será somente pela metade. Elas vão possuir apenas uma fita do DNA original da primeira célula. E aí talvez venha a pergunta, professor, mas por que há essa diferença? Qual que é o sentido disso acontecer?
Isso que vocês vão entender, isso que é a grande chave do negócio aqui, né? Então, olha só, nós vimos lá na aula anterior que existem dois tipos de células no nosso corpo, as células somáticas e as células germinativas. E eu falei para vocês algumas diferenças entre elas. E nessas diferenças eu citei para vocês a quantidade do DNA presente nas células. Nós vimos que a célula somática ela possui o DNA fita dupla hélice, ou seja, o DNA completo. E nós vimos que as células germinativas, ou as células reprodutivas, possuem apenas metade do seu DNA, do DNA de uma célula normal. Só vão ter apenas uma fita no seu DNA. Então é isso aí, gente. Olha só. Mitose é para reprodução de células somáticas. Então, uma célula somática vai dar origem a duas células somáticas. Então, olha só. Então, vocês estão percebendo que são células somáticas, né? Ó, elas possuem um DNA inteiro, um DNA fita dupla hélice. Tá vendo? Então, aqui é o DNA inteiro. Se vocês forem aqui agora desse lado, vocês vão ver que aqui deu origem a quatro novas células. Só que essas células são células germinativas. Então, gente, mitose é para dar origem a células somáticas, é a reprodução de células somáticas. Meiose é para dar origem a células germinativas. Então, aqui está a principal diferença. Mas essa diferença é quanto à função. Qual que é a função da mitose? Dar origem a novas células somáticas. Qual que é a função da meiose? Dar origem a células germinativas. Então, é assim que ocorre a reprodução das células somáticas e assim que ocorre a reprodução das células germinativas. Nós vimos que as células germinativas só têm metade do DNA. Por isso que deu-se origem a quatro novas células e essas novas células têm apenas a metade do DNA normal de uma célula, né? Apenas uma fita de DNA em cada uma delas. Se esse processo aqui acontece no homem, nós temos quatro novos espermatozoides. Então, uma célula somática dá origem a quatro novos espermatozoides. Se é na mulher, nós vamos ter uma célula somática dá origem a quatro novos ovócitos. Então, o processo em homem e em mulher é a mesma coisa, porém só vai mudar a célula. No homem é espermatozoide, na mulher é ovócito, ok? Mas o processo é o mesmo. Então, aqui, uma célula dá origem a duas novas, na mitose. Na meiose, uma célula dá origem a quatro novas células. Então, aqui a quantidade de células novas também vai ser maior, é uma outra diferença, ok? Terceira diferença é o tamanho do processo. Na mitose, o processo é mais curto, na meiose, o processo é mais longo. Então, olha só para vocês verem que legal que é isso aqui. Isso aqui é fascinante, né? Então, é dessa forma que vai ocorrer essa reprodução celular, essa divisão celular. Aí, vocês estão vendo aqui alguns termos que eu coloquei no meio. Que termos são esses, professor? Gente, o que acontece? Essas fases da divisão celular, elas possuem nomes, né? A ciência deu nomes a essas fases. Esses nomes vão ser intérfase, então nós vamos ter uma fase que se chama intérfase, uma fase que se chama prófase, uma fase que se chama metáfase, outra que chama-se anáfase, outra que chama-se telófase e outra que chama-se citocinese. Então, essas são as 6 fases da divisão celular. Cada uma delas tem uma característica diferente, vai ter um estágio diferente. Só que eu não vou explicar isso aqui para vocês agora. Isso aqui, como eu disse para vocês, será estudado lá no ensino médio. Aí lá vocês vão saber identificar quando que a célula está na intérfase, quando que a célula está na prófase, quando que ela está na metáfase, na anáfase, na telófase e na citocinese. Então lá vocês irão saber identificar a fase de divisão celular correspondente a cada um desses termos. Mas eu falei isso aqui para vocês só por fins de curiosidade, mas isso aqui é um tema abordado lá no ensino médio, ok?
porque é um tema um pouco mais complexo, é mais detalhado. Vocês estão vendo que entre esses termos que eu coloquei aqui para vocês, eu coloquei um asterisco em alguns. Vocês estão vendo aqui, né, o asterisco na frente de prófase, de metáfase, de anáfase e de telófase. Na citocinese e na intérfase não tem. Por que eu coloquei isso aqui? Porque tem alguns autores, alguns livros, que não trazem essas 6 fases. Eles abordam apenas as 4 fases. Ou seja, alguns escritores eles consideram que a reprodução celular possui apenas 4 fases. Eles não consideram a entéfase e a citocinese. Já tem outros que consideram 6 fases. Então, somente para fazer essa diferenciação, ok? Mas, de qualquer forma, apesar de existir 6 fases, as principais são essas 4 aqui que eu coloquei o asterisco para vocês, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido. Isso aqui é muito bacana, isso aqui é muito interessante, né? Ah, só um detalhe. Essas 4 novas células que se originaram, elas são diferentes da célula originária. Não somente no DNA, que aqui possui só a metade do DNA, mas também no tamanho, né? Essa célula aqui ela é maior. Essas outras 4 células elas são menores. Por que eu sei que elas são menores? Porque aqui nesse segundo processo de divisão, essa célula não aumentou de tamanho, ok? Então, muito bem. Na próxima aula nós vamos dar sequência. Espero que vocês tenham compreendido. Eu particularmente acho essa parte muito interessante, porque nós entendemos aqui, né, o processo de formação das células do nosso corpo, o processo de crescimento do nosso corpo, o processo de produção das nossas células reprodutivas. Então, isso aqui é muito interessante, ok? Então, aqui, ó, quando a célula, quando o corpo vai crescer, né? Quando o nosso corpo está em crescimento, está acontecendo esse processo aqui, ó, mitose. As células estão se multiplicando, estão se reproduzindo, aumenta a quantidade de células, aumenta o tamanho do nosso corpo. Isso aqui também vai acontecer quando uma célula ela vai morrer e vai ser substituída por uma outra célula nova. Então vai acontecer mitose. E aqui vai ser a parte reprodutiva humana, né? Então, isso aqui vai acontecer para a formação das células reprodutivas humanas. Lembrando que a mulher, como eu já disse para vocês em aulas anteriores, a mulher, todo esse processo aqui vai acontecer enquanto ela ainda é um bebezinho em formação lá na barriga da sua mãe. Então, a mulher, ela já nasce com todas as suas células reprodutivas prontas, com todas as suas células germinativas prontas. Depois que ela nasce, ela não vai mais produzir células germinativas, elas já estão todas prontas ali. No homem, não. O homem vai começar a produzir essas células germinativas depois que ele nasceu, depois de uma certa idade, lá no início da puberdade. Então, o homem não nasce com as células germinativas prontas. Então, aqui nós temos uma diferença da meiose em homens e em mulheres. E o homem, depois que entrou na puberdade, ele vai produzir células germinativas constantemente durante todos os dias até o fim do seu período fértil, que é até ele entrar na andropausa. Só depois que ele passou pela andropausa que ele para de produzir células reprodutivas. Então é isso aí, gente. Então nós terminamos a nossa aula aqui. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço e fiquem com Deus.